Fala galera, aqui é Arthur Gonçalves da Contabilidade do Brasil e como você já sabe, eu sou o criador da Maratona da Escrita Fiscal e eu estou aqui para ajudar você a se tornar um profissional capacitado e atualizado, onde eu vou te mostrar o caminho exato para alavancar a sua carreira através do departamento fiscal. E como eu já te disse lá no primeiro episódio, independentemente se você já é contador, se já trabalha na área ou se você ainda está lá na faculdade, não importa, eu vou lhe guiar nessa maratona para que você realmente extraia o máximo e que leve resultados imediatos para a sua carreira. Então, seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa maratona, nossa segunda aula da Maratona Escrita Fiscal. Nós estamos somente no terceiro dia e eu posso lhe dizer que eu estou muito feliz de verdade de ver a participação de vocês lá na comunidade exclusiva e também na live que aconteceu ontem. Foi muito legal a interação e eu gostaria de parabenizar o comprometimento de cada um de vocês. É fantástico poder me conectar mais de perto com vocês e eu deixo aqui o meu muito obrigado por nos ajudar a espalhar este conhecimento para mais profissionais que estão em busca de conhecer profundamente o setor fiscal. E mais uma vez eu quero te dizer, se você ainda não está participando da nossa comunidade da Maratona, eu sugiro fortemente que você faça isso agora, para não perder nenhum conteúdo e material que já foram publicados lá na nossa comunidade. E além disso tudo, ainda vai poder tirar suas dúvidas e rever as gravações das lives durante toda essa semana. A nossa primeira live aconteceu ontem e a segunda vai acontecer amanhã, quinta-feira, às 20 horas da noite. E a terceira live será no sábado, às 19 horas. Lembrando que os nossos encontros acontecem ao vivo lá no nosso canal do YouTube e saem do ar assim que terminamos a transmissão. E só tem acesso às gravações da live quem estiver na comunidade no Facebook. Então não perca tempo. Clique no botão que está aqui embaixo desse vídeo para participar da comunidade exclusiva. No nosso primeiro episódio, que foi ao ar na segunda-feira, você viu as situações, exclusões e particularidades das empresas optantes pelo Simples Nacional. E eu posso te garantir dominar todas essas situações e conhecer profundamente todas as situações do Simples Nacional é essencial para se tornar um profissional desejado e valorizado pelo mercado de trabalho. Ah, deixa eu explicar, lembra daquelas exclusões? Aquelas exclusões dos produtos de PIS e COFINS monofásicos, da substituição tributária que eu te mostrei? Tem muitos profissionais ganhando dinheiro com recuperação de créditos nessas situações, por erros que infelizmente acontecem na hora da apuração, por falta de conhecimento e preparação dos profissionais que apuraram. E é por isso que eu estou aqui com o objetivo de elevar totalmente o nível do seu conhecimento e te ajudar nessa jornada, pegando literalmente na sua mão e te mostrar as situações e particularidades que um analista fiscal precisa dominar de verdade. Então, eu recomendo fortemente que você pare agora, pause essa aula, volte para a aula 1, clicando no botão que está aqui em cima, para não perder nenhuma etapa de todo o conhecimento que nós preparamos para você. E eu estou muito empolgado porque nesse episódio você vai aprender e conhecer profundamente a substituição tributária. E vem cá, chega a ser engraçado, tem muita gente que se assusta só de ouvir esse nome, mas fique tranquilo que eu vou te mostrar que não é bem assim, que a substituição tributária não é um bicho de sete cabeças como muitos pensam. Então, você vai entender de uma vez por todas o que é a substituição tributária, conhecer conceitos como substituto, substituído e aprender a fazer o ajuste do MVA, que também é chamado por alguns lugares de IVA. E por fim, vamos para a prática, colocar realmente a mão na massa. Você vai aprender a efetuar todos os cálculos. Mas antes de começarmos, deixa eu te dar um recado muito importante. Os exercícios da primeira aula já estão disponíveis na comunidade e o exercício da aula de hoje vai ser explicado na live de amanhã e colocado na comunidade logo em seguida. E esse é o principal diferencial dessa maratona, a prática. Chega de ficar somente na teoria. Pronto! Chegou aquela hora que eu vou te chamar para o modo imersivo, para o modo foco. E aqui eu quero fazer um disclaimer, eu quero te dar uma situação que eu preciso discutir com você. Eu preciso discutir isso nessa aula contigo. Já percebeu que tem muita gente na contabilidade que fala assim, poxa, mas que coisa chata, substituição tributária, quantas regras, quantos termos, quantas leis. E de verdade, desde quando eu comecei a estudar, e principalmente desde quando eu
comecei a ensinar, né, a compartilhar conhecimento, eu pus uma meta realmente para quando eu estivesse fazendo isso, para quando eu estivesse ensinando. Não pode ser chato. E eu preciso falar sobre isso. Não pode ser chato. E eu vou te explicar por quê. Não é possível que você tenha escolhido uma profissão que, convenhamos, muito provavelmente vai ser pro resto da vida, que vai ser chata. Aquela profissão que vai te dar a famosa síndrome do Fantástico. Já ouviu falar da síndrome do Fantástico? É aquela que quando começa a musiquinha do Fantástico, no domingo você fala, amanhã é segunda-feira. Ai, que pena, vai acabar meu final de semana. Ou se não, quando dá sexta-feira, 6 horas da manhã, você já tá louco pra ir pro Instagram e falar, sextou, sextou. Não pode. A nossa profissão não pode ser tão chata assim. E eu quero te dizer que ela não é. Desde que você realmente esteja aberto para aprender e que esse aprendizado não seja assim tão enfadonho, do tipo, porque quando você pega a substituição do... Não pode ser assim, tem que ser mais leve. E é isso que eu quero te trazer aqui hoje, beleza? Vamos lá então, vamos começar então, sim, com conceito, sim, com base legal, sim, com legislação, mas não tem outro jeito, essa é a parte, eu só prometo da minha parte aqui, trazer isso de uma forma mais, eu gosto de usar essa palavra, eu sempre uso nas minhas aulas, mais palatável, ou seja, uma forma que você vai receber isso de uma forma menos dura, muito mais tranquila de se assimilar essas informações, legal? Vamos lá? Então, vou trazer o primeiro conceito aqui sobre o ST, né? As primeiras situações que a gente tem, vamos lá, essa aqui é o que eu chamo de introdução, tá aí, é material para você, é um material que tá aí, vai ser disponibilizado para você, não deixe de fazer esse download, tá? Então tá aí, ó. A substituição pode ser definida pela simples e pura atribuição da responsabilidade pelo recolhimento do ICMS devido em determinadas operações a um sujeito passivo que não praticou efetivamente o fato gerador determinante que gerou a obrigação tributária. Aí eu concordo contigo, e quando a gente começa a ler desse jeito, fica chato, né? Não, eu vou voltar lá, peraí. Olha só, devido em determinadas operações a um sujeito passivo que não praticou efetivamente o fato gerador determinante que gerou a obrigação tributária. Desculpa, mas é assim que está na regra, é assim que está na legislação, e é assim que está aí. Professor, então não entendi nadinha sobre a substituição tributária. Eu sei, desse jeito é complexo mesmo. Deixa eu trazer isso para miúdos e para a sua realidade, para a nossa realidade, né? Substituição tributária é algo que está dentro do ICMS, tá? Então, existe sim a aplicação da substituição tributária em relação ao ICMS. É isso que a gente está assistindo hoje, é isso que você está vendo hoje em relação ao ICMS. É a substituição tributária em relação ao ICMS. E o que é? Trocando em miúdos, tá? Nada mais é do que colocar a responsabilidade do pagamento do ICMS de todos de uma cadeia para o primeiro. Como assim, professor? Não entendi. Tá. Sabe tudo aquilo que a gente leu lá, que está no seu material, que você vai poder ver de novo? Substituição tributária. Nada mais é do que a responsabilidade do primeiro da cadeia em pagar o seu próprio ICMS e de todos da cadeia. Quando eu falo todos da cadeia, eu quero dizer o seguinte, vamos pensar numa cadeia simples do ICMS, uma cadeia bem simples mesmo. Tem o industrial, aí nós temos uma distribuidora que vende para uma varejista grande, que vende para uma mercearia, que vende para a minha vozinha. Então nós temos toda uma cadeia do ICMS. Tá bom, o que é a substituição? Não, o que é o ICMS primeiro? O que é o ICMS? O ICMS a indústria paga, vende, né? Paga o ICMS dela, recolhe o ICMS dela, faz o crédito das compras dela, mas recolhe o ICMS dela. Aí a distribuidora vende, aí ela também tem o ICMS dela, vai ter o crédito, mas vai ter o ICMS dela, o débito. Aí a varejista vende, quando a varejista vende, ela também tem o débito dela, vai ter o crédito, mas é outra história, mas tem o débito dela. Aí quando a mercearia vende para minha vozinha, aí ela faz o débito ICMS dela. Então todo mundo vem. Por que a gente faz isso na questão do ICMS? Porque o ICMS ele é um tributo não cumulativo, ou seja, ele não acumula. Todo mundo que vai fazendo a venda vai tomando crédito do ICMS do anterior à cadeia que recolheu. Tá, mas aqui eu estou falando de ICMS ST, professor. É ST, não é ICMS. Mas o ICMS ST está dentro do ICMS, são os conceitos do ICMS, tá? Então nós temos essa cadeia aqui, uma cadeia produtiva, desde a indústria até chegar na minha vozinha que foi lá comprar algo dentro daquela mercearia. Tudo bem. E quando a gente tem a substituição tributária? A substituição tributária é o seguinte, vem para a indústria, vai pagar o ICMS dela, não vai? Na nossa cadeia? Tá. Ei, indústria, paga também de todos os outros, da distribuidora,
da grande varejista e da mercearia. Você vai pagar por todo mundo e esses aqui agora, ninguém mais vai recolher ICMS porque você, indústria, já está recolhendo de todo mundo. Professor, isso é um absurdo! Professor, isso é o fim do mundo! Por isso que nossas empresas estão quebrando. Pensa bem, professor, a indústria está pagando para todo mundo. Pessoal, calma, convenhamos. Imposto, tributos, não fala de imposto, não, você tem que aprender em relação a isso, tá? Nem tudo é imposto, tudo é tributo, mas nem tudo é imposto, mas isso é outra história. A questão dos tributos, quem verdadeiramente recolhe, quem paga, quem recolhe é essa empresa, mas quem paga é o último da cadeia, é o contribuinte, porque esse valor, esse tributo aqui, ele vai sendo colocado no preço, ele vai estar sendo colocado no preço até chegar no final. Então assim, vai onerar a mercadoria? Sim, claro que vai onerar a mercadoria, mas vai onerar para todos da cadeia, então ele tem que estar no preço, vai estar embutido no preço, tá? Então a indústria recolhe o ICMS que é dela e recolhe o ICMS que é de todos da cadeia, todos, da distribuidora, da varejista grande, da mercearia, todos vão estar abarcados pela própria indústria. Tá bom, mas a gente precisa saber um negócio aqui. Por quê? Por que acontece isso? E para que acontece isso? São duas informações importantes para realmente assimilar esse conhecimento em relação à substituição tributária. O porquê e para quê. Mas por que existe isso? Se você já tem o ICMS que todo mundo está pagando, por que vai tirar disso e vai colocar em um só? Professor, vai ser o mesmo valor? No final das contas, entre aspas, vai ser, entre aspas, o mesmo valor. Bem entre aspas, tá? Tá, mas por que então, professor? Por quê? Tá bom, e outra pergunta. Pra que fazer isso, professor? Pra quê? E é isso que a gente vai ter que fazer durante essa aula, você entender o porquê e o para quê da substituição tributária. Se eu conseguir te explicar o porquê e o para quê, eu tenho certeza absoluta que você sai dessa aula com um conhecimento muito, muito forte em relação à substituição tributária. Você sai dessa aula enriquecido a ponto de poder conversar à altura mesmo com outras pessoas em relação à substituição tributária. A minha parte é fazer com que você entenda o porquê e o para quê. Legal? A sua parte? Modo foco. Beleza? Então lá, já tá aí o material, já te mostrei, mas a gente agora tem que começar a esmiuçar, dividir cada situação, porque tem várias situações dentro da ST. Não é simplesmente, acontece isso, pronto, a substituição tributária é isso, o primeiro recolhe por todo mundo, beleza, vamos embora então. Não acabou a aula, a aula definitivamente não acabou, ela só começou, beleza? Vamos lá. Então a gente já passou aqui, não vou continuar lendo isso aí, tá tudo aí pra você, a gente vai andar, beleza? Vamos lá. Vamos para a parte da pré-história da nossa legislação sobre ICMS ST. Professor, mas por que a gente tem que ir para a pré-história? Porque a gente tem que ir, porque é assim que você vai conseguir fazer um fio, uma linha, para que você se situe e continue aprendendo. Porque aqui é só o começo das coisas. É muita informação, mas as regras mudam toda hora e ainda tem muita coisa para você aprender. Então você precisa se situar nessa linha do tempo dessa legislação chamada substituição tributária, beleza? Vamos lá. Tá lá no CTN, tá? No Código Tributário Nacional de 1966, no artigo 128. Diz o seguinte, ó: a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Tá, o que significa isso? Trocando em miúdos. Significa o seguinte, olha, existe sim um embasamento legal, jurídico, dizendo que uma outra empresa que não é obrigada ao recolhimento pode sim ser responsabilizada pelo recolhimento do ICMS ou de qualquer outro tributo. Ali, na verdade, é sobre qualquer tributo. Tá? Então existe sim um artigo lá no CTN que diz que eu posso tirar a responsabilidade da empresa A e colocar sobre a empresa B. Eu posso tirar a responsabilidade da empresa B e colocar na empresa A. Então existe uma base legal que já está lá no CTN, lá atrás, 1966. Tá aí para você sem problema algum, beleza? Tá, professor, tudo bem. Então eu posso, vamos lá. Por que eu estou trazendo essa legislação aqui? Porque você não viu que eu coloquei que a responsabilidade da distribuidora, da grande varejista, da mercearia, recaiu tudo sobre a indústria? Eu estou te mostrando que existe uma base legal que permita que isso seja feito. Beleza? Tranquilo? Então vamos andar. Mais legislação para você. E a emenda constitucional 3 de 93. Por que dessa emenda constitucional 3 de 93? Olha só, ela altera a Constituição Federal de 88, incluindo a possibilidade da substituição tributária. Professor, mas você não falou que existia?
já lá desde 66, lá no CTN, existia a possibilidade de colocar sobre outro. O problema do ICMS, ST, é o seguinte: qual é o fato gerador do ICMS? O fato gerador, não estou falando de ST agora, não estou falando de substituição tributária, estou falando de ICMS. Qual é o fato gerador do ICMS? Nada mais é do que a circulação da mercadoria ou a própria prestação de serviço. Professor, prestação de serviço é ISS. Calma, vamos lá. Transportes é ICMS, transporte interestadual e intermunicipal, né? Intermunicipal de um município é ICMS. Então, tanto a comunicação também nós temos dentro do ICMS. Então, todas as situações que tem dentro do ICMS é a própria circulação. Vamos falar de mercadoria para ficar mais restrito. É a própria circulação da mercadoria. Tá bom, vamos lá. A indústria, naquele exemplo que nós estávamos fazendo, eu vou mostrar isso mais na prática ainda, tá? Mas aquela indústria, ela vendeu a mercadoria para a grande distribuidora. Ok, circulou a mercadoria, tem o ICMS dela. Concorda comigo? Tranquilo. Fato gerador de ICMS, a circulação da mercadoria. Porém, lembra que ela vai pagar a substituição tributária, recolher essa substituição tributária de todos da cadeia? Lembra? Tá. Ela vai recolher da distribuidora, que ainda não vendeu. Ela vai recolher da varejista grande, que ainda não vendeu. E vai recolher da mercearia, que ainda não vendeu. Ué, não feriu esse fato gerador, que o fato gerador é a própria circulação? Ele não está recolhendo antes de todos os fatos geradores subsequentes? Tá bom. Então não pode ter substituição tributária, professor? Não, aí nós temos a emenda constitucional número 3 de 93, que trouxe essa possibilidade da substituição tributária. Olha o que diz o parágrafo 7º, tá? Parágrafo 7 diz assim, ó, a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Gente, essa palavra é o que importa. O fato gerador deve ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Então aqui a gente tem a possibilidade. Mas não aconteceu o fato gerador. Beleza, mas lá na emenda constitucional número 3 de 93, veio falando, olha, eu posso sim colocar a obrigação em alguém para recolher, mesmo que ainda não aconteceu o fato gerador, mas a gente presume que vai. Agora, se não acontecer, ele tem o direito de restituir rapidamente aquilo lá. Essa é a nossa base legal. Tá, depois veio a Lei Candir, veio falando sobre todos os ICMS, todas as situações que tem dentro do ICMS. E lembrando, o ICMS, ST continua sendo ICMS, é dentro da cadeia do ICMS, é dentro da legislação do ICMS. Aí nós temos toda a questão da Lei Candir, tá? Além disso, além da emenda constitucional, nós precisamos agora começar verdadeiramente a entender termos necessários para realmente absorver o conhecimento em cima da substituição tributária. Nós precisamos entender termos que são muito utilizados, que se a gente não aprender esses termos, não dá para continuar falando de ICMS-ST. Termos, jargões que a gente utiliza na questão da substituição tributária. Tá? Então, esses jargões você precisa entender que faz toda a diferença. Vamos lá. Primeiro jargão que a gente tem. Vamos lá. Primeiro conceito. Contribuinte substituto. Quem que é o contribuinte substituto? Lembra que eu estava te falando daquela cadeia produtiva? O contribuinte substituto é o primeiro da cadeia. Cuidado com esse primeiro da cadeia. Eu estou falando assim que fica mais fácil didaticamente explicar. Mas depois você vai ter uma vírgula aí. Mas é o contribuinte, o primeiro da cadeia, aquele que é responsável pelo recolhimento do ICMS dele e de todos da cadeia. Então, naquele exemplo que eu estava te dando, quem que é o contribuinte substituto? É justamente a indústria. Agora, para ficar mais fácil ainda, quem que é o contribuinte substituto? É aquele que substitui todo mundo. Olha que é mais fácil. O contribuinte substituto é quem substitui todo mundo. Então tá, a indústria recolheu o ICMS dela e recolheu o ICMS de todo mundo, né? Porque está na substituição tributária, beleza. Então ele é substituto porque ele substituiu a distribuidora, distribuiu a grande varejista e substituiu também a mercearia nessa nossa cadeia produtiva imaginária aqui. Então o substituto é aquele responsável por pagar o ICMS de todos da cadeia. Contribuinte substituto, lembre-se, responsável pelo recolhimento de todos da cadeia na substituição tributária. Tá, mas se a gente tem o substituto, tá aí o material. A gente também tem o substituído. Quem é o substituído? Quem é o contribuinte substituído? Bom,
Se o substituto é quem recolhe para todos da cadeia, o substituído é aquele que foi substituído por alguém. É aquele que não vai precisar recolher o ICMS porque alguém já recolheu por ele. Quem? O contribuinte substituto. Então vamos lá, na nossa cadeia produtiva que a gente está falando, se o contribuinte substituto é a indústria, porque ele recolheu por todos da cadeia, os substituídos são aqueles que não têm mais responsabilidade em relação ao ICMS, o ICMS normal. Por quê? Porque eles foram substituídos pela indústria. Quem vai ser? A distribuidora, a grande varejista, a mercearia. Eles são contribuintes substituídos, porque eles foram realmente substituídos por alguém. Alguém pegou a responsabilidade deles. E quem que é esse? O primeiro daquela cadeia imaginária que a gente está falando. Então, essas duas informações são imprescindíveis, são fundamentais. Quem que é o contribuinte substituto e quem é o contribuinte substituído. Beleza? Eu estou levando em consideração que da forma que eu falei, ficou muito claro essa questão do substituto substituído. Porque se eu passar para frente daqui, sem realmente ter essa certeza, arrisca todo o nosso conhecimento daqui para frente. Então eu vou fazer de novo. Substituto é aquela indústria que recolheu o ICMS dela e de todos da cadeia. E o substituído é aquele que não tem mais responsabilidade com o ICMS, porque alguém já pagou para ele, alguém já recolheu para ele. Nesse caso, no nosso exemplo, aquela indústria. Tranquilo? Então vamos andar. Vamos andar porque é importantíssimo. Só que agora a gente precisa começar a complicar, porque se não tiver complicação, não é legislação brasileira. Aí a gente tem uma outra figura, que é o contribuinte substituto eventual ou intermediário. O contribuinte substituto eventual ou intermediário. Lembra que eu estava te falando? E agora, por favor, lembra que eu estava te falando da nossa cadeia produtiva? Nós temos uma indústria, isso tudo que a gente está fazendo é dentro do próprio estado, tá, gente? É uma cadeia produtiva dentro de um mesmo estado, tá? Aí tem uma indústria, a grande distribuidora, a varejista grande e a mercearia. Tá bom. Aí a indústria vende para a distribuidora, entendeu? Suponhamos que essa distribuidora, ela venda dentro do estado, mas ela também pode vender para outro estado. Professor, faz sentido. Ela pode vender para onde ela quiser. Se ela consegue vender para outro estado sem problema nenhum. Claro, é normal. Aliás, é muito normal. Tá. Suponhamos que nesse outro estado, a legislação lá estadual também diga que aquele produto que está sendo vendido é sim da substituição tributária. Então vamos lá. Eu estou falando que é nessa cadeia produtiva, aquele produto que está sendo vendido, tem que ser aquele produto, tá? Lembre-se. Aquele produto que está sendo vendido é da substituição tributária. Existe sim um protocolo que está falando que aquele produto é ST. Tá. Mas aquela distribuidora vai vender para um outro estado. Tá, entendi, professor. Ele vai vender. Ele vende tanto para dentro do estado, para grande varejista e para mercearia. Ela faz aquela cadeia retinha, mas ela também pode fazer uma cadeia virando. Por quê? Porque agora está vendendo para outro estado. Normal. E nesse outro estado também é substituição tributária. Tá bom, professor. Entendi. Beleza. Você concorda comigo que quando a indústria vende naquela cadeia reta que a gente estava fazendo, que é indústria, distribuidora, grande varejista e a mercearia, dentro do mesmo estado, a indústria recolhe o ICMS-ST para o estado dela e o estado dela vai ficar com aquele ICMS-ST? Sim, faz sentido. Faz. Porém, quando aquela distribuidora está vendendo para outro estado, o ICMS-ST não tem que ir para aquele outro estado? Claro, o ICMS-ST vai para o outro estado, vai para onde a mercadoria circulou, onde ela vai realmente ser vendida, é no estado de venda dela. Então, quando eu viro a cadeia, que eu estou vendendo para um outro estado, essa distribuidora, que tinha sido substituída pelaquela indústria, vai eventualmente se tornar uma substituta tributária. Ela vai ter a responsabilidade agora, vendendo para outro estado, de recolher o ICMS dela e de todos da cadeia. Aí você fala, professor, mas não faz sentido. Já tinha sido, ela era substituída, ela continua sendo substituída dentro do estado dela. Mas se ela vender para fora do estado, ela se torna um substituto eventual. E aí, se ela se torna um substituto eventual, ela tem que recolher o ICMS de todos da cadeia. E aí eu tenho uma pausa para te fazer. Professor, vamos lá. Mas se a indústria já pagou o ICMS dela, ela vai pagar o ICMS de novo, vai ter bitributação? Aí, por isso que ela vai ter que pedir a restituição do ICMS que foi pago pela indústria para ela, para aquela venda que ela fez para outro estado. Nossa, professor,
Como isso é complexo? Não, não é complexo, tá? É tranquilo de se entender. Eu estou passando aqui a parte conceitual, que eu tenho que te entregar material para você ficar aí, que realmente possa te ajudar no dia a dia, esse material, e depois eu vou te levar para um ambiente assim onde eu consiga te dar informações como se fosse um quadro branco, mais fácil, tá? Mas entenda, existe um contribuinte que é substituto eventual. Um substituto de vez em quando, só quando vira cadeia. Você vai entender isso, tá? Então aquela distribuidora, ela pode se tornar, mesmo sendo substituída por alguém, ela pode se tornar uma substituta tributária, tá? Essas sopas de letrinhas, essa sopa de palavrinhas, não pode confundir mais. Não pode. Você já sabe o substituto, você já sabe o substituído, e você sabe agora o substituto eventual. É aquele que era substituído, mas agora é substituto, porque mudou de cadeia, a cadeia dela virou e agora está para outro estado. Beleza? Vamos lá. Passamos essa fase, vamos para ST de operação concomitante. O que é ST de operação concomitante? Tá aí o material. ST de operação concomitante. Vamos lá, vamos pensar naquela indústria. A indústria, ela vai vender para distribuidora, certo? Naquela nossa situação. E aí, ela vai contratar uma transportadora para enviar a mercadoria. Concorda comigo? Normal, né? Tá.Ela vai contratar uma transportadora para enviar a mercadoria. Porém, ela diz o seguinte: poxa, mas eu quero contratar, na verdade, o seu José, o seu Joaquim, o seu Manuel, tem caminhão, eles são autônomos, né? Caminhoneiros autônomos. Eu posso contratar um caminhoneiro autônomo? Claro que você pode contratar um caminhoneiro autônomo, sem problema nenhum. Aquele dono de caminhão que não é uma transportadora, você pode contratar, a indústria pode contratar um caminhoneiro autônomo para fazer as entregas dela. Ela pode contratar porque é mais barato, por enormidade de razões. Tá. Mas o seu Joaquim, o seu José, o seu Manuel, eles não vão emitir nota fiscal, concorda comigo? Não vão emitir nota fiscal. E você concorda comigo que a prestação de serviço de transporte ela é tributada ICMS? Ah, professor, dentro do próprio estado aqui é isento. Ah, tudo bem, dentro do próprio estado, em alguns estados é isento. Vamos falar que numa operação para fora do estado, então, que é tributada ICMS. Ela vai ser tributada ICMS, concorda comigo? Ela é tributada. A operação. Ah, mas se não tem nota, não é operação. Gente, nota fiscal é obrigação acessória. A obrigação principal é o próprio tributo, é o que realmente aconteceu. É a prestação de serviço. Ok? É a prestação de serviço. Isso aí é o fato tirador. Tá. Então o seu Manuel lá tá fazendo ele é autônomo, vai ter um RPA, vai para folha de pagamento, toda aquela situação. Mas ele tá fazendo aquela prestação de serviço. Você concorda comigo que ele tem que recolher o ICMS? Mas pensa bem, por que o fisco vai querer recolher o ICMS do seu Manuel? Como que ele vai cobrar isso do seu Manuel? Onde que vai achar o seu Manuel? Inclusive o seu Manuel pode ser de outro estado, ele pode ser lá de Rondônia. Claro, ele estava fazendo uma entrega aqui, pegou mais uma entrega para poder voltar para o estado dele. Ele pode ser de outro lugar, nunca mais vai achar ele. O que é a ST concomitante? A concomitante é a seguinte: a indústria é obrigada a pagar o ICMS dela, e aí ela chamou o seu Manuel para fazer a entrega, que é uma pessoa física, é um autônomo, e ela assume a responsabilidade de pagar o ICMS também do seu Manuel. Também do seu Manuel. Ah, então ele vai pagar o dela e vai pagar o do transporte. Isso, ele vai pagar o do transporte. Professor, qual que é a base de cálculo? O valor que foi cobrado. O seu Manuel cobrou quanto? Não, ele cobrou R$500. Beleza, R$500 vai ser a base de cálculo. Desde que esses R$500 estejam no valor de pauta do frete daquele estado. Porque existe uma pauta, na maioria dos estados existe uma pauta do frete. Se o seu Manuel cobrou 500 e a pauta do frete diz que deveria ser 800, então a base de cálculo do CMS ST lá do transportador vai ser R$800. Porém, anota isso, se o seu Manuel cobrou 1.000 e a pauta é 800, a base de cálculo não vai ser mais a pauta, vai ser os 1.000, porque é superior ao valor da pauta, tá? Tem muita gente que acha aí que o valor a ser recolhido é sempre o valor da pauta, mesmo que o valor seja superior. Não. A pauta é o valor mínimo. Se é 500 que ele cobrou, a pauta é 800, vamos para 800. Mas se cobrou 1.000, a pauta é 800, vai ser 1.000. Beleza? Mas vamos voltar na história do concomitante. O que é a substituição tributária concomitante, né? O que é essa situação que acontece aí do substituto concomitante? Por que acontece? Porque a empresa vai recolher o ICMS dela mesma, mas ela também se torna obrigada a recolher o ICMS de outra pessoa, aquele transportador autônomo que vai fazer o transporte para ela. Beleza? Esse aí é o concomitante, ST, operação concomitante, tá aí para você também. Vamos andar. O que mais? ST, operação antecedente ou diferimento. Ai.
Diferimento. Já ouviu falar essa palavra? Diferimento. O que é o diferimento? Diferimento é o seguinte, vamos lá. Vamos pensar numa indústria. Eu estou dando exemplo de indústria, né? Mas eu tenho que dar exemplos para você entender isso aqui. Pensa numa indústria e ela vende óleo de soja. Vamos fazer assim, bem claro. Ela vende óleo de soja. Tá. Ela tem que comprar o que para fazer? Qual que é o insumo? O principal insumo de uma indústria de óleo de soja? Soja. Então, ela vai comprar a soja de um produtor rural ou de uma cerealista. Tá, ela vai comprar a soja. Tá. Aí, o produtor rural vai lá, plantou, colheu. Soja é tributada de ICMS? Sim, soja vai ser tributada de ICMS. Agora, você imagina o fisco tendo que fiscalizar aquele produtor de rural que tem um alqueire de terra, o produtor rural que tem 100 alqueires, a infinidade de produtores rurais para poder fiscalizar. O que ela faz? Não. Ei, é sim, soja é tributado de ICMS, tá? Soja é tributado de ICMS. Beleza? O produtor rural, tranquilo, vende, aí vai ter uma nota, mas quem vai realmente recolher o seu ICMS não é você, é a indústria. E por que a gente fala que é para trás, né? Por que o diferimento, a substituição tributária é para trás? Nada mais é do que a indústria. Eu estou olhando para a indústria. A indústria é obrigada a pagar o ICMS dela na venda do óleo de soja, quando ela fizer fabricar, transformar o óleo de soja, mas ela é responsável também para pagar o ICMS para trás, que é justamente o ICMS do produtor rural. Professor, mas qual que é a base de cálculo? Justamente o valor da nota de entrada daquela mercadoria. É aquilo lá que vai ser a base de cálculo para se fazer o recolhimento do ICMS-ST do diferimento. Quem foi diferido? O produtor rural. Aquele produto, a soja, ela é tributada, só que ele não tem a responsabilidade, ele passa para frente. A responsabilidade passa para frente. E quem tem a responsabilidade agora? Essa indústria, que vai recolher a operação, a situação da substituição tributária em relação ao anterior dela, que é o produtor rural. Beleza? Esse é o diferimento. É passar a responsabilidade para frente, olhando o produtor rural, no meu exemplo. E o diferimento, quando a gente olha para trás, é justamente recolher o ICMS-ST de quem me vendeu lá atrás. Tá? Eu estou te dando os dois, é uma história só, com o conceito de quem está vendendo, o primeiro lá, que é o produtor rural, e também o industrial que está pagando para trás. Legal? Tranquilo? Mais um conceito para você, diferimento. Ei, diferimento. Beleza, tá aí também a operação. Vamos lá. ST de operação subsequente. Talvez aqui seja o que a maioria conhece da substituição tributária. Olha só, a gente já está aqui há muitos minutos, e agora que a gente chegou no conhecimento que a média de quem trabalha no departamento fiscal conhece. É a subsequente. A substituição tributária subsequente. Lembra aquela história que eu estava te contando? O que é a substituição tributária? Que é pagar por todos da cadeia? Agora a gente chegou nesse conceito. Agora, nesse exato momento. É esse material aqui. Tá. Mas nós temos uma situação seguinte. Deixa eu te mostrar o que é. Lembra que eu te falei que a indústria ela recolhe o ICMS em relação a ela e de todos da cadeia? Sim? Tranquilo? Você concorda comigo que ela vai recolher o valor do ICMS-ST com qual base de cálculo? Ué, professor, com qual base de cálculo? O valor do ICMS-ST vai ser em relação à base de cálculo do produto que ela vendeu. E aí está o problema. O ICMS-ST, o valor dele, ele tem que abarcar como se fosse o último daquela cadeia produtiva vendendo. O que você quer dizer com isso, professor? Eu quero dizer o seguinte. Vamos pensar, eu sempre dou exemplo com a minha caneca. Deixa eu aproveitar. A minha caneca, o industrial vende ela por R$10, ok? Aí ele vendeu para a distribuidora por R$10. Essa é a base de cálculo do ICMS dele, R$10. Aí vendeu para a distribuidora. A distribuidora comprou por 10, mas não vai vender por 10, convenhamos. Ela vai vender por R$14. Ela colocou 40% de margem, R$40. Ao vender para uma varejista, a varejista comprou por 14, falou assim, eu não vou vender por 14 não, eu vou vender isso aqui por R$25. Aí vai vender por R$25. Aí essa varejista grande vai vender para a mercearia, né? 10, 14, aí a distribuidora vendeu para a varejista por 14, a varejista vendeu para a mercearia por 25. E aí a mercearia fala assim, vou vender isso aqui por R$40. Então, no final das contas, quando eu for chegar numa mercearia, no último da cadeia lá, e comprar essa caneca, eu vou comprar ela por R$40. Mas por quanto que a indústria vendeu? Por 10. Agora olha o problema. Você concorda que a indústria é responsável de fazer, nesse caso, suponhamos que essa caneca seja ST, substituição tributária, tá? Você concorda que a base de cálculo do ICMS normal da indústria vai ser R$10 da caneca? Legal? R$10.
Tá, agora vamos pôr a ST. Ela não tem que pagar o ICMS dela, R$10 é a base, e de todos da cadeia. Beleza? Se eu colocar a base de cálculo do ICMS ST também de R$10, o fisco vai tomar um prejuízo muito grande. Por quê? Porque lá no final da cadeia, essa caneca está custando quanto? R$40. R$40. Essa é a base de cálculo do ICMS. O que aconteceria se ela não fosse da substituição tributária? R$40. De novo, vou de novo, porque eu sei que se eu tivesse aí do seu lado, eu falasse, nossa, não entendi, então eu vou de novo. A indústria, na hora que vende, produz tudo, vendeu por 10, mas passou por várias etapas, distribuidora, grande varejista, na mercearia. Eu vou comprar na mercearia por R$40. Essa mercadoria, suponhamos, é da substituição tributária. Mas quem vai pagar o ICMS? A mercearia que vai vender por 40? Não, a indústria que vende por 10. Se a base de cálculo for 10, quem toma prejuízo é o fisco. Porque ela vai deixar de recolher. Se fosse recolher no normal, ela recolheria sobre 40. E aqui ela está recolhendo por 10. Tá bom. E agora, como resolver isso? Complexo, né? Complexo. Por que como eu resolvi essa história? Aí se criou a famosa história do MVA ou IVA, dependendo do lugar. Margem de valor agregado ou índice de valor agregado. O que é essa margem de valor agregado? O que é esse índice de valor agregado? Essa margem de valor agregado nada mais é do que um índice, um percentual que se coloca no preço lá na indústria, entendendo qual vai ser o valor final dessa mercadoria de R$40. Resumindo, vai ser um índice que vai ser aplicado lá na indústria, que vai tentar chegar, vai levar na base de cálculo para tentar chegar naqueles R$40, que é o que a média das empresas vendem no final. Professor, não entendi, não ficou claro. Tá. O fisco, o CONFAZ, tem que fazer um estudo sobre qual o valor que esse produto é vendido lá no final. Ela faz um estudo e aí ela aplica uma margem, um percentual. E aí, quando a indústria vai fazer o cálculo da ST, ela pega e faz o cálculo assim, ó, R$10 é o valor. Ah, mas quanto que é o MVA? Ah, o MVA vai ser de 400%. Aí, 10 mais 400%. Aí, vou fazer uma conta. Na verdade, vai dar R$300, na verdade, 300%. Mas vai dar R$40. A base de cálculo do CMS-ST vai ser quanto? R$40. R$40. Aí R$40 vezes a alíquota interna daquele estado vai dar X menos o ICMS pago e aí você vai ter o ICMS-ST a recolher. Entendeu? Essa margem ela é importantíssima. Ela tem que entender todo o processo da cadeia para chegar o mais próximo possível do valor final de venda, no nosso exemplo aqui, que é R$40. Professor, e eles sempre sabem qual que é o valor? Não. Professor, sempre bate certo? Não. Tem vezes que fica abaixo, tem vezes que fica acima, mas é uma margem, é um índice, é um estudo que é feito para saber o que vai ser aplicado naquela base de cálculo do primeiro, lá do inicial, do substituto tributário, tá? Calma, eu sei. Vou te levar para a página branca para te mostrar isso melhor. Mas eu preciso desse conceito aqui agora com o seu material, tá? Tá aí. ST de operações subsequentes. Isso aí é para você. Agora eu preciso trazer um pouquinho de legislação. Nós falamos... Lembra? Eu poderia muito bem começar na legislação, né? Eu trouxe a legislação pré-histórica da substituição tributária. Te levei para conceitos realmente, que é o que a gente usa. Te dei exemplos. E agora eu vou te levar para a legislação. Qual que é a base legal que a gente usa quando a gente está falando de substituição tributária? E a base legal que a gente usa é o convênio. Tá aí para você, ó, o material. Ó, convênio 142 de 2018. Convênio 142 de 2018. Esse convênio ele veio para cobrir uma brecha ou para sanar um problema, porque antes do convênio 142 tinha um convênio 52 que veio para trazer toda uma uniformidade em relação à ST. Antes a ST, cada estado podia fazer o que quisesse com a substituição tributária. Aí o CONFAZ, né, fez um convênio para poder colocar regras, quais são as mercadorias que realmente poderiam ser da substituição tributária. Antes todo mundo podia colocar o que quisesse, agora não. Tem quais são as situações que realmente podem ser da substituição tributária. Se não for aquele tipo de aquele específico, ele não pode, o Estado não pode colocar. Ah, professor, então todos têm que ser aqueles. Não, o Estado pode escolher se ele quer ou não, mas se ele não quiser, ele não precisa. Mas tem uma regra melhor. Tá. Só que o Convênio 52 teve vários problemas de redação, muitas situações. O pessoal entrou na justiça, entrou no STF falando que era inconstitucional. Aí eles resolveram tirar o 52, o Convênio 52, tirou ela de circulação e trouxe no lugar o Convênio 142 de 2018. Então, você quer
Professor, o que eu preciso saber em relação à substituição tributária? Tudo isso que a gente falou, tá? Mas em relação à legislação? Em relação à legislação, você vai recorrer ao convênio 142 de 2018. Esse convênio 142 é o que vem mostrando o que é a base de cálculo. Esse convênio 142 é o que vem mostrando todas as situações que a gente vai ver. Quais são os tipos de mercadorias, né? Os segmentos que tem. Aí lá a gente também ainda tem o código SEST. O que é esse código SEST? Tem todas as situações a gente encontra no convênio 142 de 2018, tá? Também tá aí no seu material, falando que está substituindo o 142. Olha aqui, ó. De um modo geral, o convênio 142 conferiu maior autonomia aos estados para legislarem sobre substituição tributária, desde que respeite quais são realmente os segmentos, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de base de cálculo. Isso aí também está lá na Lei Candir, né? Na Lei 87, Lei Complementar 87/96, e também está abarcado no Convênio 142. O que compõe a base de cálculo do ST? Professor, você falou já, compõe o valor que a mercadoria está vendendo, né? A história lá dos R$10 da caneca, R$10 é a base de cálculo, tá bom. Mas o que compõe esses R$10? O que realmente compõe a base de cálculo do CMS-ST? A gente tem que saber disso. Tá aí, ó. Vamos lá. O valor da operação, ou seja, o valor do produto, né? O valor da prestação de serviço, tá aí. Os valores de seguro, entra sim, tá? Seguro, frete, encargos cobrados, todas as situações que a gente tiver dentro da nota fiscal vai ser cobrado. Então vamos lá. Frete, seguro, tudo aquilo lá, despesas acessórias vai entrar. O IPI vai entrar também e, lógico, aquela historinha do MVA, margem de valor agregado, também faz parte da base de cálculo do CMS-ST, tá? Tá tudo aí para você. Legal. E quando eu não aplico o ST? Tem quando não aplico? Tem. Vamos lá, imagine você, nós estamos falando de substituição tributária. É quando um produto é ST, porque não é todos os produtos que são da substituição tributária. Eu sei que você sabe disso, mas eu preciso falar, o óbvio também precisa ser dito. Beleza, mas e quando eu tenho substituição tributária, aquele produto aquele estado tem um protocolo, está falando que é da substituição, quando eu não aplico a ST, existe alguma hora que eu não vou aplicar? Sim, existe, e eu vou te mostrar agora, tá? Vamos lá, olha só. Quando a mercadoria destinar-se à industrialização. Então, vamos lá. Se mandou para a industrialização, não vai haver ST. Se nós estivermos falando de indústria para indústria, se nós estivermos falando de alguém que está vendendo algo que é insumo para uma indústria, não vai haver ST. Beleza? Por quê? Porque a indústria é a primeira da cadeia. Não faz sentido eu substituir quem vai substituir outras pessoas, tá? Aí. Vamos lá. Nas operações com mercadorias ST remetidas a contribuinte detentor de regime especial, o TARI. O que é isso? A empresa ela é substituída e ela vai lá e faz um acordo com o Estado, ela faz um convênio com o Estado, ela assina um acordo mesmo, um termo de ajuste com o Estado, falando que ela fica responsável, não é para ninguém substituir ela, porque senão vai complicar demais a operação dela. E aí eu posso explicar. Lembra daquele, o eventual, o contribuinte eventual, o substituto eventual, que é aquela distribuidora que vende para outro estado? Beleza. Pensa ela ter que ficar toda vez, se ela tiver uma operação regular para outros estados, e toda vez ter que pedir restituição da indústria que recolheu o ICMS dela. Aí ela vai, faz um acordo com o Estado, fala, olha, pede para a indústria quando mandar para mim, não mandar com substituição não, eu tenho um TAR aqui, não vou fazer um TAR, eu entrego o TAR para ela, e ela não vai mandar, ela vai mandar com o ICMS normal, sem a substituição do TAR, e ela vai ser responsável de pagar. Ela agora assume a responsabilidade de ser a substituta, ela tem um termo de acordo, então a indústria não vai mais substituir ela. Ok? E se ela não tivesse termo de acordo? Se ela não tivesse termo de acordo, se ela é uma substituta eventual, aí vai acontecer o quê? A indústria vai substituir ela, quando ela vender para outro estado, ela vai fazer uma substituição tributária e depois ela tem que pedir restituição ou para ressarcimento em relação ao que a indústria substituiu ela. Nossa, professor, que complexo. Não é complexo, você vai entender isso melhor. Vamos lá. O que mais? Nas remessas em que a mercadoria deva retornar ao estabelecimento remetente, ou seja, se for uma remessa, pessoal, cuidado com essa palavra, remessa, aí não vai haver. E na transferência, quando o estabelecimento destinatário for contribuinte substituto em relação à mesma mercadoria, desde que nós estejamos falando do mesmo estado, tá? Remessa e essa situação entre filiais seja dentro do próprio estado. Tudo isso é o que eu tinha de conceito que está aí para você, é material. Agora eu quero te levar para o nosso quadro branco, para te mostrar com mais detalhes todos os nossos exemplos que eu tenho para te dar. Beleza? Vamos lá, vamos para um exemplo mais palpável, mais tangível, né? Que a gente pode tangibilizar. Eu estava te falando, um processo produtivo, uma cadeia, uma indústria, o exemplo que eu sempre dou da minha caneca. Não, vamos para um exemplo mais tangível que a gente consiga fazer. Vamos imaginar o seguinte.
Vamos imaginar uma cadeia produtiva de uma cadeia de semestre, na verdade, né? Uma cadeia de semestre de uma televisão, beleza? De uma televisão. Então tá, vamos falar que a indústria é a Samsung, ela vai produzir essa televisão e aí ela vai vender essa televisão para grandes atacadistas, por exemplo, Carrefour, Casas Bahia, Ricardo Eletro, Magalu, tudo isso aí, a Magazine Luiza, tudo aí. Essas atacadistas, essas grandes varejistas, na verdade, elas vendem diretamente para um consumidor final. Beleza. Mas a gente pode ter também uma produção desse jeito aqui, vendendo para uma distribuidora. A distribuidora pode ser, inclusive, essas mesmas aqui, Carrefour, Casas Bahia, Ricardo Eletro, Magazine Luiza, e elas vendem para pequenas empresas que revendem essas televisões. E aí a gente tem um processo, uma cadeia produtiva. Então agora a gente já tem uma tangibilização, porque a gente tem a televisão. A televisão vai fazer parte dessa cadeia. Agora eu vou te mostrar como ficaria tanto a parte do ICMS nessa cadeia, como a parte da substituição tributária. Por que eu tenho que falar de ICMS? Porque a gente tem que fazer, a substituição tributária está dentro do conceito do ICMS. Então eu vou te mostrar tudo isso aí dentro, tá? Então tá bom, tá aqui, tá tangibilizado. É televisão, aqui tá os varejistas, os grandes varejistas. Vamos lá, vem pra cá então comigo. Olha só, imagine você que a indústria, que é o substituto, lembre-se, a Samsung vai ser o substituto tributário. Por quê? Porque vai ser responsável por pagar todos da cadeia, tá? Ele vai recolher para todos da cadeia. Beleza. E ele vai vender para um atacado. Vamos falar que antes do Carrefour, o Carrefour não vai comprar direto da Samsung. Ele vai comprar de um atacado antes, tá? Um atacado qualquer. E esse atacado compra da Samsung e revende isso aqui para o Carrefour, revende para Casa Bahia, para qualquer outro grande varejista que a gente tem, certo? E depois, vamos comprar direto então do Carrefour, a gente tem um consumidor final comprando aí do Carrefour, tá? Mas a gente poderia ainda ter uma outra operação aqui, vendendo para uma varejista menor, que depois vendesse para o consumidor final. A gente pode ter 10 operações até chegar no consumidor final, a gente pode ter 2 operações, não importa, o que eu quero que você entenda é o conceito que a gente está fazendo, tá? Então, uma indústria que vende para um atacado, que vendeu para uma grande varejista, que vendeu para o consumidor final, tá? Qual que é o produto? Aqui no caso é uma televisão. Então aqui é um processo reto, todo mundo no mesmo estado, aqui ó, tá todo mundo em São Paulo, tá tranquilo, sem problema algum. Vamos lá, vamos fazer aquele exemplo de R$1.000. Acho que o exemplo de R$1.000 fica mais fácil. A indústria, ela vai vender essa televisão pelo valor de R$1.000. Concorda comigo que quando o atacado vai vender para o Carrefour, ela não vai vender por R$1.000? Não faz sentido, ela tem que ter uma margem de lucro. Então suponhamos que ela venderia aí por 1.400. E aí nós temos o Carrefour que vai vender. Não faz sentido também falar que o Carrefour vai vender pelos mesmos 1.400. E ela vai vender isso aí por 2.300, 2.500. Nossa, professor, que margem grande, é isso mesmo? Não sei. Estou te fazendo só um exemplo tangível, mas é um exemplo. Tá bom, beleza. Então aqui, se fosse no ICMS normal, como seria? A indústria teria lá, pagaria o ICMS em cima de R$1.000. Vamos falar que o ICMS dela seria a 18%, então pagaria R$180 de ICMS. Beleza, e o atacado? O atacado vai pagar 18% em cima lá dos 1.400. Então vamos colocar aqui, ó. A indústria vai pagar 180, o atacado vai pagar em cima de 1.400. 1.400 vezes 18%. Eu estou falando de ICMS normal agora, tá? ICMS normal. Vai dar R$252. Nossa, então ele vai pagar R$252 de ICMS no final do mês? Não, esse é o valor do débito que aparece na nota fiscal. Porém, lembre-se, ele tem que descontar o que a indústria que vendeu para ele, o que está de crédito lá na nota fiscal. Quanto está de crédito na nota fiscal? R$180. Então é 252 menos 180, vai sobrar R$72. Efetivamente, de ICMS, o que essa distribuidora paga, são R$72. Tá, então vamos falar que o Carrefour comprou... dessa distribuidora, o Carrefour comprou e ele vai vender por 2.300, beleza? Então 2.300 vezes 18%. 2.300 vezes 18%, R$414. Esse é o valor do débito, mas lembre-se que ele tem que descontar o valor do crédito. Tem até que pegar, né? 414 é o débito, vamos lá. 1.400 vezes 18% dá 252. Então 414 menos 252 é igual a 162. Esse é o valor real do ICMS que ela ia pagar. R$162. Só que se você pegar os 162 mais o valor da distribuidora, mais o valor da indústria, é o valor total que realmente vai entrar de ICMS para o fisco, para o Estado. É isso que vai entrar.
Tá. O que é a substituição tributária? A substituição tributária é, atacado, eu não quero saber do seu ICMS. Ei, Carrefour, ei, grande varejista, eu não quero saber do seu ICMS. Eu quero saber aqui, somente aqui na indústria, porque ele vai pagar o dele e também de todos da cadeia. Todos da cadeia, tá? Aí você fala assim, professor, mas o porquê? Lembra que eu falei no começo da aula? Por quê e para quê? Agora chegou o momento da gente explicar isso. O porquê e o para quê. Por que que existe a substituição tributária? Para e pensa. Por quê? Gente, mas por que tem isso? É muito mais fácil fiscalizar uma empresa só, que é a indústria, muito mais fácil do que fiscalizar todo mundo da cadeia. E aqui nesse exemplo, ficou fácil. Tem um grande atacado, depois tem uma grande varejista, que é o Carrefour, é muito fácil fiscalizar, beleza. Mas imagine em operações que seja vendido para mercearia. Pensa no processo a cadeia do ICMS de um cigarro, por exemplo. Pensa na cadeia do ICMS do cigarro. Pensa o seguinte, mas a Souza Cruz, ela vende diretamente para os pequenos, não tem atravessador. Beleza. Mas imagina a quantidade de mercearias, de boteco, como a gente fala aqui em Goiás. Imagina a quantidade que tem. Então o Estado teria que fiscalizar a Souza Cruz, que é a indústria do tabaco, e todas aquelas merceariazinhas pequenininhas que vendem cigarro, para ver se eles estavam tirando nota e pagando ICMS. Por que o Estado faz a substituição tributária, então? Justamente porque é muito mais simples, é muito mais tranquilo fiscalizar apenas um da cadeia. Apenas um. Esse é o porquê. E para quê? Para que ele não perca receita. Para que ele não haja possibilidade de que a sua receita, o seu ICMS, seja fruto de sonegação. Ele consegue eliminar a sonegação. Esse é o porquê e esse é o para quê. Se você entendeu, agora eu entendo por que existe a substituição tributária. Para que haja uma efetiva fiscalização e que não haja verdadeiramente a sonegação. Porque aqui agora só a indústria. Eu consigo pegar todo mundo da cadeia. Todo mundo, todo o processo. Todas as empresas estão abarcadas. Por quê? Só o primeiro recolheu. Acho que o exemplo da Souza Cruz ainda é mais palpável, ainda mais tangível do que essa aqui que eu estou trazendo da Samsung como o substituto. A Souza Cruz é a substituto tributário e ela vende para inúmeros comerciantes, desde um Carrefour que é grandão até uma merceariazinha, uma distribuidora de bebidas, algo assim nesse sentido. E o ICMS está garantido, o ICMS do Estado está garantido. Por quê? Porque a Souza Cruz fez o recolhimento. Entende isso? A Souza Cruz fez o recolhimento. Então tá tudo aí para você entender. Então todo esse processo produtivo acontece aí. Tá, agora eu fiz aqui mostrando para você uma cadeia, né, reta, né? Tudo dentro do estado de São Paulo. Tô lendo. Mas imagine você que esse atacado aqui também vende para fora do estado. Ele também vende para fora do estado. E ele acaba de vender para o estado do Paraná ou para o estado de Minas Gerais. Quando ele vende para o estado do Paraná, ele se torna agora, ele era substituído. Aqui, ó, ele é substituído. Substituído. Por quê? Porque a Samsung substituiu ele. Porém, quando ele vende para o Paraná, ele assume agora a posição de substituto tributário. Por quê? Porque para outro estado, se naquele outro estado for realmente da substituição tributária, ele assume a condição de ser o responsável por todos da cadeia. Quem que é? Essa varejista aqui que vendeu para o consumidor final aqui. Aí ele vendeu para Minas Gerais. Ele também agora é o substituto tributário lá em Minas Gerais. E por que ele é substituto tributário, pessoal? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Por que ele é substituto tributário no Paraná e por que ele é substituto tributário em Minas Gerais? Porque aqui o ICMS tem que ir para o Paraná e aqui o ICMS tem que realmente ir para Minas Gerais. Porque aqui a indústria, quando fez a substituição tributária, ela fez recolhendo única e exclusivamente numa cadeia para São Paulo, que é o nosso exemplo. Então, quando essa cadeia vai para outro estado, esse aqui, ó, que era substituído, assume a posição de substituto eventual. Quando ele vender para o Carrefour dentro do mesmo estado, ele não vai pagar nada, não recolher nada. Mas quando ele vender para fora do estado, ele vai recolher. E aí, no mundo real, é assim. Eu tenho cliente dentro do estado e cliente fora do estado. Cliente dentro do estado eu não faço nada, cliente fora do estado eu vou ter que fazer todo o recolhimento da substituição tributária lá com a questão do MVA. E falando em MVA, vamos fazer essa análise então de MVA?
Lembra que eu te falei que existe MVA? Margem de valor agregado. Margem de valor agregado. Tá bom. Por que é margem de valor agregado? Justamente para a gente entender, para esse primeiro aqui, o substituto, recolher em relação ao último da cadeia. Lembra? Ele vendeu por 1.000. Ele vendeu por 1.000. Mas o último vendeu por 2.400. O ICMS que o Estado quer perceber desde a primeira situação é justamente de 2.400. Justamente. Não de 1.000, mas de 2.400. Lembrando que mais um motivo que o Estado não fala sobre isso, mas a substituição tributária também injeta caixa no Estado muito mais rapidamente, concorda? Pensa o tempo que demoraria para essa televisão chegar até o último da cadeia. Lembra? Vendeu aqui no dia 1º de janeiro. Ele fez a venda no dia 1º de janeiro. Quando vai ser o recolhimento desse ST? Em tese, ele já está devendo, isso aqui já tem 30 dias. Vamos falar que ele vendeu dia 30, né? Para ficar mais fácil. Vendeu dia 30 de agosto, 31 de agosto. Beleza. Quando ele vai pagar o ICMS dele? Dia 5, dia 10? Em relação a isso aqui. Em relação a essa venda, que ele vendeu dia 31. Tá, mas quando essa televisão, que realmente vai chegar no valor aqui no consumidor final, que é quando finaliza a cadeia do ICMS? Ah, pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Não sabe. E o Estado só vai receber quando o consumidor. Só receberia quando o consumidor final recebesse. E agora não. Com a ST ele recebe aqui, ó, praticamente full time, day zero, né? No real time aqui. Então isso também ajuda muito na questão do caixa do Estado. Beleza? Tá bom, agora você já entendeu, já te mostrei o substituto eventual aqui dentro dessa nossa tangibilização, eu já te mostrei como funciona a operação dentro da cadeia, dentro do meu estado, para outro estado. Vamos analisar agora a questão da margem de valor agregado, o MVA, tá? Isso é muito importante. Por que existe o MVA? Justamente para a gente perceber aqueles R$ 2.400 do valor ao consumidor final aqui. Tá. Então, o que é o MVA? É isso, o Estado, o Estado, na verdade, é a Confas. A Confas determina, através de uma pesquisa, de um estudo, toda uma situação, qual é a margem que tem que ser colocada, qual é o percentual que tem que ser colocado no valor aqui da venda da indústria, qual que é o valor, uma margem que ela tem que colocar, que vai perceber, essa palavra é importante, que ela vai perceber, o que é? Que ela vai entender que no final vai dar 2.400. Por quê? Porque ela precisa que a base de cálculo da ST seja o mais próximo possível do valor que vai ser vendido para o consumidor final. E é isso que acontece. Então, por isso que existe uma margem de valor agregado. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó, uma situação seguinte, um valor da operação, vamos falar que foi R$ 1.000, valor da operação. Vamos falar que a margem de valor agregado, vamos colocar aqui como 340%. Nossa, professor, 340% é muito alto. Vamos colocar 340% só para você entender. Qual que é, então, a nossa base de cálculo agora? Qual que vai ser a nossa base de cálculo da ST? O valor da base de cálculo do ICMS normal é R$ 1.000. E da ST? Nesse exemplinho aqui que a gente está fazendo, seria assim, ó, R$ 1.000. Aqui eu tenho que colocar o valor do ICMS, inclusive. Deixa eu colocar o valor do ICMS aqui embaixo, tá? Vamos lá. R$ 1.000 vezes 18%. Vai dar 180, né? R$ 1.000 vezes 18. Eu tô fazendo... O que é 18? É a alíquota interna daquele estado. 18%. 180. Vou falar aqui que é ICMS. R$ 180. Beleza. Aqui a gente tem agora a base de cálculo. Nós temos o MVA para achar a base de cálculo do ICMS ST. Vamos lá. R$ 1.000 mais 340%. Nós encontramos a 4.400. Nossa, ficou alto demais essa margem. Vamos diminuir isso aqui então. Vamos por 220%. Não, vai 150%. Eu quero fazer uma coisa mais comum, mais fácil do que vocês encontram aí dia a dia. Eu não gosto de aqueles exemplos da faculdade. Lembra os exemplos da faculdade? As empresas eram lindas e maravilhosas, elas não tinham problema de caixa, as empresas eram todas perfeitas, o empresário entendia que ele não podia misturar o dinheiro da conta pessoa física dele com a conta pessoa jurídica. Era aqueles exemplos mais maravilhosos, era do fantástico mundo de Bob. Aqui não, tem que ser mais real. Então vamos lá, R$ 1.000 mais 150%. Pronto, 2.500, ótimo, R$ 2.500. Qual vai ser a base de cálculo da minha operação da substituição tributária? Base de cálculo da substituição tributária vai ser R$ 2.500. Beleza, vou colocar aqui, ó, R$ 2.500. Tá, 2.500. E agora, o que eu faço? 2.500 eu tenho que tirar o ICMS daqui. Quanto que é o ICMS? O ICMS daquele estado, tá? Lembra, quando eu vendi aqui para o Paraná, eu tenho que ver se o ICMS lá é 17, se é 18, eu tenho que analisar qual que é o ICMS. Vamos falar que vai ser dos mesmos 18%. Então vai ser 2.500 vezes 18%. R$ 450. Então aqui daria R$ 450.
Cuidado, cuidado, cuidado. Eu tenho que descontar o ICMS. Eu preciso descontar esse ICMS aqui. Então eu tenho que fazer o quê? R$450, que é o valor cheio que eu encontrei, menos os R$180 que já tinha pago na operação inicial, que é dos R$1.000 lá, que é o do ICMS normal. Então é 450 menos 180. O valor do ICMS ST a pagar não seria 450, mas sim R$270. 270. Esse aqui é o valor real que essa empresa vai ter que recolher. R$270. Deixa eu colocar aqui, ó. ICMS ST a recolher. Então tá aqui R$270. 450 é só o valor que nós encontramos antes de deduzir o ICMS normal, beleza? Eu fiz para você como faria. E aí, professor, quem vai pagar? A indústria vai pagar isso. Esses R$270 vai ser a indústria. Porém, na hora que vai chegar a mercadoria para a distribuidora, não vai chegar com o valor de R$1.000. Ela vai chegar já, porque o ICMS, a ST, ele soma o valor total do produto. Então, na nota fiscal, vai aparecer quanto que é o valor do produto? R$1.270. E não mais R$1.000. Vai aparecer R$1.270. E isso é muito importante para que você entenda. Eu vou te mostrar a nota fiscal daqui a pouco. Você vai entender melhor olhando essa nota fiscal, tá? E agora eu tenho uma situação que eu preciso te mostrar, que eu preciso complicar essa situação. Como assim, professor? Vai complicar mais? Vou complicar mais. Por quê? Porque é o seguinte, o MVA, que está escrito na legislação, que está lá nos protocolos, é o MVA original. Porém, quando eu vendo para outro estado, eu tenho que ajustar o MVA. Professor, pelo amor de Deus. Para com isso. Como assim eu tenho que ajustar? É isso que eu estou te falando. Lembra essa operação aqui? De 150% de margem de valor agregado, de MVA, esse MVA vou colocar aqui, ó, MVA, 150%, beleza, esse aqui é para dentro de São Paulo, vou colocar aqui, São Paulo, deixa eu fazer assim, agora tá, São Paulo, MVA de 150% para São Paulo, porém quando eu vendo para o Paraná, eu preciso fazer o ajuste do MVA. Eu tenho um MVA de 150 e eu tenho que descobrir quanto que ele vai realmente valer quando eu vendo para outro estado. Professor, não tem lógica? Sim, tem. É assim que funciona. Legal? Então, olha só. Existe uma fórmula. Sim, existe uma fórmula. O MVA ajustado é igual a 1 mais a MVA original vezes 1 menos a alíquota interna daquele estado dividido por a interestadual. Aí sim, dividido por 1 menos a alíquota interestadual, que é a alíquota interna daquele estado, menos 1. Professor, como assim? O que você está dizendo? Estou dizendo o seguinte. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar... vamos fazer esse exemplo do 150%, que vai dar um valor enorme. Isso é só para você entender. Então vai ser assim, ó, 1 mais... 150, vamos fazer direto já, né? 150%. Quando eu vou pegar 150%, cuidado, tá? Cuidado com isso. A gente tem que transformar, não é 150% que eu vou usar. Eu vou usar sempre eu vou usar ele em numeral. Então tem que fazer isso aqui não é mais em percentual e sim numeral. Vamos lá. Se eu tiver 50%, eu ia usar 0,50. 0,50. Se eu tivesse 80% de margem de valor agregado, eu ia usar 0,80. Como eu tenho 150%, eu vou usar 1,50. Entenderam? Eu tenho em percentual. Te mostrei aqui 150%. É um percentual. Agora, eu vou te mostrar que eu preciso tirar ele de percentual e trazer ele para o numeral. Então, ele vai ficar de 150%, ele vai ser 1,50. Que é a mesma coisa que eu pegar e dividir isso por 100, tá? A mesma situação. Então, vamos lá. 1 mais 1,50 vai dar 2,50. Aqui. Só que não pode estar em valor. Deixa eu tirar isso aqui só para não deixar ele ficar... Vai ter que ficar em numeral. Número. 2,50. Beleza. Vezes 1 menos a alíquota interestadual. Tá, de São Paulo, vamos fazer aqui, ó. De São Paulo pro... Deixa eu ver onde a gente estava vendendo aqui. Minas Gerais. Vamos fazer aqui, ó. Então, de São Paulo para Minas Gerais, a alíquota interestadual de São Paulo para Minas Gerais, ela é de 12, né? 12%. 7 para outros estados. Vamos fazer essa regrinha aqui mais fácil ainda. Ó, São Paulo, todos os estados do Sul, Sudeste, tirando o Espírito Santo, quando vendem entre eles, a alíquota de 12%. Quando esses mesmos estados vendem para outros estados, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, vai vender com a alíquota interestadual de 7%.
beleza? Entre eles 12, para outros estados, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, 12%. Beleza? Então vamos lá, então a gente já tem essa situação. Então de São Paulo para Minas Gerais, Sudeste, nós vamos ter uma alíquota interestadual de 12%. Então vai ser 1 menos interestadual, 1 menos 0,12, né? 12% dividido por 100 dá 0,12. 1 menos 0,12, nós vamos encontrar aqui 0,88, beleza? 1 menos 0,12 vai ser 0,88, tá bom. E agora, dividido, nós temos lá que dividir, toda essa situação vai dividir por 1 menos a alíquota interna. 1 menos a alíquota interna. Qual que é a alíquota interna de Minas Gerais? 18%. 1 menos a alíquota interna. Então vai ser 0,82. Por que é 0,82? 18%. 18 dividido por 100 vai sobrar 0,18. 1 menos 18 dá 0,82. Então, 0,82. Vamos fazer essa conta agora? Vamos lá, vou pegar minha calculadora para a gente fazer. 2,50 vezes 0,88 é igual a 2,20 dividido por 0,82. Nós vamos encontrar 268,2. O que eu faço agora? Eu tiro menos 1 da fórmula, menos 1, e eu vou encontrar 1,6829 vezes 100. Eu vou encontrar 168,29. Então, vou colocar aqui 168,29. Vamos conferir? Eu estou deixando para você aí um material muito bacana, porque ele faz o cálculo para você automaticamente. Aqui, ó. Ele vai fazer o cálculo para você automaticamente. Então, vamos lá. O MVA original, 150%. 150%. Qual que é a alíquota interestadual? A alíquota interestadual entre eles, 12%. Qual que é a alíquota interna? 18%. Qual que é o valor? 168,29%. Professor, mas você já faz o cálculo automático nessa planilha que você vai me deixar? Por que você está me ensinando esse cálculo? Porque você precisa saber. Tá aqui. Esse é o cálculo. Mas eu estou te deixando aí para você fazer isso mais rápido. Mas, por favor, aprenda isso aqui, pessoal. Isso aqui é importante. O que é isso aqui? Ó? Interestadual, interna daquele estado, intraestadual, beleza? Mas está aqui toda a operação. Então, aquele cálculo que a gente fez lá atrás, vou voltar. Lembra que a gente fez aqui, mais 150%, dá 2,50, dá R$270 a pagar? Não seria R$270. Por quê? Porque a gente teria aqui, ó, R$1.000, vou fazer o cálculo, deixa eu pegar minha calculadora. Minha calculadora já foi embora, calculadora. Lá, R$1.000 mais quanto? Qual que foi o nosso ajuste MVA para vender lá para Minas Gerais? Ajuste MVA 168,29. Então vai ser R$1.000 mais 168,29%. Eu tenho 2.682,90. Aí eu vou olhar qual que é a alíquota interna do estado de São Paulo? Não, de Minas Gerais. No caso aqui é 18% normal, vezes 18%. Eu vou encontrar... Opa, foi embora. De novo. R$1.000 mais 168,29%. 1.682 vezes quanto? 18%. Eu vou encontrar quanto? 482,92. Ah, professor, entendi. 482,92. E agora esse é o valor do ST a pagar? Não, cuidado. Por que não? Porque agora, quando eu vender para outro estado, lembra qual que foi a alíquota interestadual? A alíquota interestadual não foi de 18%, foi de 12%. Vamos fazer então essa conta? Vai ser quanto? R$120. Tá aqui, R$120. E agora eu tenho uma situação. 482,92 menos R$120. Eu encontrei então a pagar, se fosse para o estado de Minas Gerais, R$362,92. 362,92. Esse sim seria o valor do MST a recolher. R$362,92. Essa é uma cadeia produtiva. Eu fiz reta dentro do próprio estado de São Paulo e depois eu fiz para baixo, mostrando como ficaria para Minas Gerais. Mas beleza, eu estou te mostrando ainda tangivelmente com produtos, agora eu quero te mostrar com a nota fiscal. Beleza? Vamos lá. Eu vou te dar um exemplo prático de como aconteceria no dia a dia. E eu poderia fazer um exemplo do jeito que a gente fez lá dentro do Excel, lá, eu te mostrando, a indústria vendeu por R$1.000, vamos ver quanto que vai dar o valor do CMS-ST. Mas a gente já fez. O que eu vou fazer? Prático do dia a dia. Vamos conferir se o fornecedor enviou para o nosso cliente, a ST calculada de forma corretamente. É lindo, porque a gente vai pegar uma nota fiscal pronta e vai analisar se o valor que o ST que está lá, né? O valor do ST que está lá na nota, se ela realmente é o valor real, o valor que deve ser.
E isso é muito legal. Ah, professor, mas eu tenho que conferir todas as notas fiscais dos meus clientes? Não estou falando isso. Mas por amostragem. Você pega um cliente, pega um fornecedor e analisa se uma nota daquele fornecedor foi calculada corretamente. Se foi calculada, beleza. Professor, aí acontece erro? Claro que acontece. Pode acontecer de mandar com ST e naquele estado não é ST, mas no estado de origem é ST, da indústria é ST, aí ela manda para aquele estado e não é. E ele manda com ST e fica caro para o cliente. Pode acontecer de ele estar usando uma MVA errada. Pode acontecer de ele não estar usando um benefício que existe para aquela empresa do MVA. Por exemplo, se for uma empresa do Simples Nacional, dependendo do estado, tem uma redução da MVA. Então, todas essas situações são conceitos que acontecem, tá? E a gente tem que estar preparado, analisando isso mesmo. E é para isso que eu estou aqui. Estou te preparando para o dia a dia. Isso aqui é vida real. Isso aqui é o mundo prático. Não é o fantástico mundo de Bob que a gente aprende na faculdade, tá? Tá bom, mas aqui eu tenho que falar uma coisa. A gente tem que saber. Professor, você falou de substituição tributária, falou do convênio 142, mas aonde que eu sei quais são os produtos que são da substituição? Aonde você vai ver se é da substituição ou não é lá no convênio 142. Pode ou não pode ser da substituição tributária. Beleza. Mas como que eu sei se no meu estado é da substituição tributária? Aí a gente entra nas figuras dos protocolos. Protocolos de ICMS. São os protocolos que vão dizer se naquele estado é ST e se existe protocolo entre aqueles dois estados. Por exemplo, o estado de origem que está vendendo para o estado de destino. Tem que saber se tem protocolo, ok? No protocolo eu sei, eu descubro se há ou não há a exigência, a obrigação de se calcular a ST, de se recolher a ST. Beleza? É assim que funciona lá na prática, no mundo real. Então lá, nosso cliente vai chamar então Máquinas Agrícolas? Claro que não. Esse aqui é um fornecedor do nosso cliente. Nosso cliente chama Autopeças Blumenau. Esse cliente nosso está lá no município, lógico, de Blumenau. E ele comprou lá em São Paulo, ele é de Santa Catarina e comprou em São Paulo da Máquinas Agrícolas. Esse é o fornecedor dele. Qual que é o nosso objetivo? Descobrir se foi calculado de forma correta, se a substituição tributária foi calculada de forma correta. Olha lá. O valor da substituição tributária, R$ 125,02. Primeira coisa, será que esses produtos realmente são ST dentro de Santa Catarina? Precisamos saber. Será que é? Outra coisa, será que foi feito corretamente? Então vamos lá. Vou te levar para dentro do protocolo, a gente vai descobrir se Santa Catarina está lá dentro e aí a gente vai descobrir se usou MVA correto, todas as situações, beleza? Então vamos lá, vamos dentro do protocolo, vou te mostrar. O protocolo é o 41 de 2008. Protocolo 41 de 2008. Toda a operação aqui dentro desse protocolo, tá? Aqui, Santa Catarina está aqui dentro, tá tranquilo. Eu já sei que é todas as situações envolvendo aqui, ó, Santa Catarina, ó, Santa Catarina. Todas as situações envolvendo autopeças. Por quê? O nosso cliente, vamos voltar lá, né? O nosso cliente é da Autopeças, tá? Se ele é Autopeças, eu já sei que então, que toda situação eu tenho que ver se agora o produto, como assim, professor? Não é só Autopeças? Mas agora tem que saber se o produto mangueira, se o produto reparo, se o produto bico de engate, se ele está dentro desse protocolo. Ah, professor, então vai estar escrito lá mangueira, vai estar escrito reparo? Não, eu vou olhar por NCM, esse númerozinho aqui, tá? Então vamos lá, vamos analisar se, eu já sei se Santa Catarina é realmente, esses produtos de autopeças realmente é ST, agora descobrir se esses produtos estão dentro desse protocolo 41 de 2008. Vamos lá? Então o primeiro que eu quero descobrir é o 4009. Vamos voltar lá, 4009, a gente vai lá embaixo, vai descobrir se é realmente da ST. Vou dar um Ctrl F aqui, que é o que a gente faz. 4009, olha aqui. Tubos de borrachas vulcanizadas não endurecidos, mesmo providos dos seus acessórios. Vamos botar lá, mangueira, legal, mangueira 4009, todos que estão para dentro aqui, para baixo aqui, ó, 4009, tudo que tiver para frente vai estar dentro da ST. Então, ok, isso aqui já sei que é da substituição tributária. O que mais? Vamos olhar. 4016-9300, 4016-9300. Vamos procurar então, 4016, cuidado, tá? A legislação que estiver em verde já está revogada. Não pegue pela verdinha aqui que você vai ter problema. Vamos analisar. 4016-9300. Juntas e gachetas, vamos ver lá. 4016-9300, reparo para cilindro, parará. Ok, está no NCM sem problema nenhum. E o próximo, 3917. 3917. Cuidado só com fazer esse Ctrl F, pode ter ponto no meio, pode ter um traço. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? 39, vamos analisar. 3917. Ó, não achou? Vamos ver se diferente. 3917.
Ó, já achei o 3917, só que está na legislação que já foi revogada e eu vou procurar a próxima, 3917. Tudo que for 3917 está dentro da substituição tributária. Então eu já sei que todos os meus produtos aqui são da ST. Beleza, fiz a primeira análise. Todos esses produtos realmente são da ST. Tá, qual que é o próximo passo? O próximo passo é descobrir qual que é o MVA. Vamos olhar na legislação qual que é o MVA. A gente vai analisar aonde está esse MVA. Vamos lá em cima analisar MVA, tá? Então tá aqui toda a legislação, parará, cláusula segunda. Aqui ele fala, ó, MVA original, a letra interestadual, parará, parará. Aí ele fala aqui, ó. A MVA original é 36,56%. Aí, um aluno, um analista fiscal, um auxiliar fiscal mais afoito, opa, o MVA original é 36,56%. Cuidado, leia com cuidado a legislação. Olha só, 36,56% é na saída de estabelecimento fabricante de veículo automotor para atender o índice de fidelidade. O que é o índice de fidelidade? É aquela concessionária que compra aquela quantidade necessária que a indústria está vendendo para ele. Não é o nosso caso. Saída de estabelecimento de fabricante de veículo, máquinas e equipamentos agrícolas ou rodoviários, cuja distribuição seja efetuada de forma exclusiva mediante contrato de fidelidade. Vamos analisar de novo a nossa nota? Autopeças Blumenau não é uma concessionária. E máquinas agrícolas também não é uma fabricante de veículos, seja ela agrícola ou não. Ela só vende peças. Então ela não entra naquela condição aqui de 36,56%. Ah, tem isso também? Tem. A legislação você tem que analisar ela a fundo, tá? Mas aqui na parte 2 diz assim, ó, 71,78%. 71,78%. O que é isso? Nos demais casos. Então, o que a gente vai usar de MVA original é 71,78%. Então, vou deixar aqui até registrado assim, 71,78%. Vou voltar para a nota. Beleza. Agora, a gente tem que analisar o seguinte. O que vai compor a nossa base de cálculo aqui do nosso cálculo? Vamos pensar o que vai compor a nossa base de cálculo? Nós temos na base de cálculo, logicamente, o valor total dos produtos. Cuidado para não pegar o base de cálculo do ICMS. Pode ter redução na base de cálculo. Ah, professor, não, é valor do produto. O que mais? A gente vai pegar o valor total do frete, vai somar, não tem frete, beleza. Vai pegar, somar os seguros, não tem seguros. Vai somar também despesa acessória, não tem, mas tem IPI, 48,91. Então, a nossa base de cálculo vai ser 579,44 mais 48,91. Beleza. Ah, agora então vamos aplicar o MVA, que é 71,78. Não, lembre-se, esse aqui é o MVA original. Lembre-se, é de São Paulo para Santa Catarina. Eu tenho que fazer o ajuste do MVA. Beleza, vamos usar a nossa planilha para fazer o nosso ajuste do MVA. Qual que é o MVA original? 71,78%. Qual que é a alíquota interestadual? De São Paulo para Santa Catarina. Lembra aquela regrinha? Vai ser 12%. 12%. Qual que é a alíquota interna? A alíquota interna lá de Santa Catarina. A alíquota interna, 17%. Então, 17%. O MVA ajustado é de 82,13% e não mais de 71,78%. Entendeu? Eu tenho um MVA na minha legislação falando que é 71,78%, mas o MVA que eu vou trabalhar, eu, analista fiscal, eu vou trabalhar com 82,13%. E agora eu estou te mostrando uma análise que eu estou fazendo do fornecedor do meu cliente. Mas a regra é que você vai fazer assim para todos os seus clientes. Pensa você, se você estivesse trabalhando na indústria, né? Vendendo para... Você está em São Paulo, aí você vende para Santa Catarina, aí lá em Santa Catarina a alíquota interna é 17%. Aí quando você vende para Minas Gerais, a alíquota interna é 18%. 18%. Então eu vou ter um outro valor de MVA. O MVA ajustado vai ser outro. Quando eu vender para, por exemplo, para Bahia, aí a alíquota interestadual não vai ser mais 12%, vai ser 7. Aí a alíquota interna vai ser 17, vai ser 18. Então tudo vai mudar. Então eu tenho que saber todas as situações para todos os estados que eu tenho, fazer os ajustes de MVA para todos os meus clientes. Esse é o dia a dia de um analista fiscal que faz. Ah, professor, eu fico tranquilo porque o sistema faz tudo automaticamente. Mas o sistema perguntou para alguém antes, tá? E se não foi para você, ele perguntou para um analista. Cuidado. Eu quero que você seja esse analista. Você que vai parametrizar o sistema. É você que vai fazer o sistema funcionar. O sistema é uma lógica de computador. Mas tem que ter a regra de contabilidade, a regra tributária lá dentro. E ela tem que ser informada por alguém capacitado. Que eu espero que seja você. Eu confio de verdade que vai ser você. Beleza? Então tá, a gente vai trabalhar com 82,13%. Vamos voltar para a nossa nota. 82,13%. Então vamos pegar agora... Opa, deixa eu pegar aqui então... A nossa calculadora, 82,13. Quanto que é a nossa base de cálculo? Vamos lembrar. 579,44. 579,44. Deixa eu colocar mais para cima aqui.
Para não ter risco de você não estar enxergando. 579,44, opa, vamos fazer de novo. 579,44 é o valor do meu produto, mais 48,91, que é o valor do meu IPI. A base de cálculo que eu vou usar é 628,35, agora mais o meu MVA ajustado. Vamos voltar lá para a gente ver o MVA ajustado. O MVA ajustado 82,13. Voltando, mais 82,13%. Qual que é o valor da minha base de cálculo ST? 1.144,41. Opa! Base de cálculo do CMS-ST, 1.144,41. Ó, bateu! Então a base de cálculo dele está correta, ele fez o ajuste do MVA certinho. Beleza! Agora vamos analisar o valor total do CMS-ST. Nós precisamos encontrar o valor total do CMS-ST. Vamos voltar lá na nossa... Aqui. Agora a gente vai pegar aqui 1.144,41, 1.144,41, vezes quanto? A alíquota interna do Estado de São Paulo. Jamais, cuidado, é sempre analisando a alíquota interna do Estado de destino. São Paulo a alíquota interna é 18, mas lá em Santa Catarina a alíquota interna é 17. Professor, como que eu vou saber disso? Tem uma tabela, por isso que você tem que estar preparado, porque muda toda hora, é que tem muita informação, muito detalhe, uma vírgula faz toda a diferença. Então tá bom, vezes 17%. Deu quanto? R$ 194,54, então vai dar R$ 194,55. Ah, professor, não bateu, ó, aqui tá 125, e tá errado. Calma, não terminou o cálculo. Eu tenho que descontar o valor que já foi pago do CMS, menos 69,53, que é o valor, opa, 53, 69,53, que é o valor que está pago de CMS, que está destacado na nota, 69,53. 125,01, na verdade é 125,02, porque 9, né? Acima de 5, a gente muda a casa, então vai ficar R$ 125,02. Acabou o nosso papel? Não, agora a gente vai ver se o cálculo foi certo. Professor, a gente já fez o cálculo. Ah, já, né? Eu preciso saber se o valor total da nota está certo, pessoal. O que eu vou fazer agora? Deixa eu fazer aqui. Vai ser assim, ó. 579,44 mais 48,91, que é o valor do IPI, mais 125,02, que é o valor do ST, que tem que estar na nota também, mais 125,02, que é o valor da substituição tributária. Nós vamos encontrar R$ 753,37 e a nota está correta. Eu te mostrei você analisando um cliente, o fornecedor se mandou correto. E também te mostrei que seria esse o papel que você teria que fazer, o cálculo se você estivesse nessa indústria, mandando para vários estados diferentes, sempre analisando essa regrinha aqui, que é o MVA ajustado. Sempre, sempre, sempre. Legal, né? Uau, que demais aprender substituição tributária, né? Muitas pessoas têm me perguntado, mas professor Arthur, em que lugar ou onde eu consigo aprender todas as demais situações e rotinas do departamento fiscal para que eu possa aprofundar totalmente e me tornar um analista fiscal? Bom, por mais que nós tenhamos visto muito conteúdo até aqui, ainda é somente a base para o processo. Ainda existem inúmeros outros conteúdos que são importantíssimos, necessários para a formação de um analista fiscal completo. O fato é que eu possuo um curso, sim, completo da escrita fiscal e que já capacitou mais de 5.000 analistas fiscais e que eu vou abrir inscrições com condições e bônus exclusivas daqui a alguns dias, somente para aqueles profissionais que querem verdadeiramente levar a carreira para um outro nível e se tornar desejados e valorizados pelo mercado de trabalho. Mas calma, que mais para frente eu vou realmente falar sobre esse curso para você. Por enquanto, eu quero que você foque em terminar essa jornada com a maior atenção possível e que aproveite todo este conhecimento, porque ainda tem muito, mas muito conteúdo e material na nossa maratona. E no nosso próximo episódio, você vai aprender mais um regime tributário que também é utilizado por uma boa parte das empresas do Brasil, que é o lucro presumido. Eu vou te ensinar como calcular e como compor corretamente a base de cálculo e mostrar algumas exceções onde muitos profissionais, infelizmente, cometem grandes erros na hora da prática. Além de te mostrar a rota exata para se tornar um profissional qualificado e atualizado do departamento fiscal. Então é o seguinte, eu espero verdadeiramente que você tenha gostado desse segundo episódio da nossa maratona da escrita fiscal. E eu tenho dois recados muito, mas muito importantes para você. Olha só, se você ainda não está participando da nossa comunidade, ainda dá tempo, basta clicar no botão que está aqui embaixo desse vídeo.
Pessoal, assim que você entrar lá, já vai ter um post exclusivo da segunda videoaula. Então deixe lá nos comentários o que você achou dessa aula. Vai ser um prazer interagir e te responder por lá. O segundo recado importante é que amanhã, na quinta-feira, às 20 horas, nós temos um encontro marcado ao vivo. Amanhã mesmo, você vai receber no seu e-mail um link para poder participar da nossa segunda live. No encontro ao vivo de amanhã, nós vamos sanar dúvidas enviadas lá na nossa comunidade e presentear os participantes com conteúdos exclusivos, além de mostrar mais e mais exemplos práticos para que você possa dominar de vez a ST. E o link para assistir a gravação da live que aconteceu lá na terça-feira já está disponível lá na comunidade do Facebook. Então, se você ainda não assistiu, ainda dá tempo de assistir. O conteúdo está sensacional e com certeza vai te ajudar muito no aprendizado durante essa maratona. Agora eu quero frisar e te lembrar que todas as aulas e lives da maratona só vão ficar disponíveis até domingo às 23 horas e 59 minutos. Então se programe para acompanhar tudo durante essa semana e anote na agenda as datas e não deixe para depois, para não correr o risco de perder todo esse conteúdo exclusivo. Eu conto com a sua participação e espero você amanhã no nosso encontro ao vivo. Pessoal, forte abraço, fiquem com Deus e até mais!